Max, Opa, tudo bom, Davi? tudo bom? Tudo. Tá Obrigado. aparecendo direito aí? Tô inteiro aí? Tá aparecendo. Porque eu só tô Então, me vendo pela metade aqui com a cabeça cortada, mas tudo bem. tá dando para te ver bem. Ah, É, entendi. e assim, tá, o som tá bom, tá dando para te ver bem. Primeiro, te agradecer por esse reencontro, né? É bom, né? Um tempão já, né? Pois é, uns 10 anos já. É verdade. Mas que bom. E obrigado por ter aceitado participar desse momento. A gente vai dialogar sobre várias coisas, várias questões. E eu queria que, em primeiro momento, você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco da sua história, da sua carreira. Você que tem um trabalho bem diversificado aí no mundo da arte. Sou a minha primeira formação é de ator, né? Como ator, eu acabei me tornando mais ou menos por necessidade e mais ou menos por vocação produtor cultural, que é uma conjuntura da nossa precariedade, na verdade, né? A gente se torna produtor para sobreviver, não porque a gente gosta. Então, sou de primeira formação ator, me tornei produtor, estou escrevendo bastante ultimamente, e fiz 2 exposições fotográficas como curador, e aí a gente está trabalhando um documentário, alguns projetos agora de audiovisual, muito ligado a dar voz. Todos os trabalhos que eu faço são da Companhia Brasil de Teatro e Artes, e a minha pesquisa nesse campo, na verdade, todos os trabalhos que eu faço, a minha pesquisa é dar voz a, às pessoas que estão distantes dos meios de produção cultural. A minha intenção na verdade, é que a gente consiga ver e visualizar e ouvir o que as pessoas que a gente não consegue conviver no dia a dia pensam e como elas lidam com esse dia a dia, né? E de um ponto de vista, essas são as populações que estão afastadas dos centros urbanos, afastadas dos meios oficiais, a palavra oficial é muito importante, dos meios oficiais de produção cultural, porque todas elas produzem arte, produzem cultura de alguma forma, mas muitas vezes isso não dialoga com o métier, não dialoga com os espaços comuns. E E o outro lado dessa pesquisa Voz Original na Dramaturgia é quando a gente começa a pensar, dar visibilidade a personalidades que a história brasileira nos nega informação. Um dos trabalhos que deu muito certo e hoje já está chegando no ápice é o com Luiz Gama, que a gente vem trabalhando desde 2010. Então, em diversos modelos, em diversas formas, frentes, atividades tanto políticas, culturais quanto artísticas, a gente hoje já conseguiu colocar mais ou menos o Luiz Gama num lugar muito mais conhecido do que era há 10 anos atrás, mas ainda acho que falta um pouquinho, mas logo logo o Luiz Gama entra no imaginário popular para todo mundo saber quem ele foi, o que ele foi e o que isso significa, né? Deixa eu te perguntar, a produção cultural, ela tem incentivo no atual cenário político? Como é que o produtor cultural ele trabalha, né, por conta própria, tem incentivo público, edital? Como é que funciona isso? Bom, a produção artística no Brasil não tem tem zero incentivo. Eu posso falar um pouco mais disso, que é uma bandeira que eu estou militando hoje com os artistas, que é que o artista tinha que ter salário artista. Não é não é uma bolsa e não é não é um auxílio assistencial. A profissão artista, o artista é uma profissão diferente mais parecida com padre do que com pedreiro. Na parte de ser, na parte do fazer parece mais com pedreiro, na parte de ser parece mais com padre, porque você não se despe dessa profissão. O poeta faz poesia com o sol nascendo, com o sol poendo, com a tristeza que ele vê na rua, com a alegria que ele vive. Então você não se despe de ser poeta, você não se despe de ser músico. Você faz músico com o que pulsa na sua vida. Você não tira férias. Você fala, vou tirar férias. Você volta cheia de ideia para trabalho. Diferente de quem está numa baia, etc.
e o artista produz o tempo todo, né? Aí a produção cultural hoje está sem incentivo nenhum. O governo diminuiu muito os editais, né? Diminuiu muito. Não vi ainda os resultados dos editais para saber se eles estão dentro de uma cultura ideológica, como queria o Alvin, que fosse projetos de pessoas ideologizadas dentro de um perfil nazi conservador moderno, né? Tipo, o que ele queria lá com aquela música de Hitler, numa arte que ou era conservadora ou não era arte. Então, a gente não viu os resultados ainda para saber se os jurados são um pouco mais isentos, né, do que aquela vontade, se isso deixaram de dar esse lado, ou se ainda tem esse critério. Mas a gente está sem edital no estado de São Paulo. O município está dando uma força hoje em dia, o município de São Paulo, outros municípios zeraram, mas o município de São Paulo está investindo o que ele tem para investir, né, nos seus editais, e o que cria uma escassez, porque você tem só um município dando oportunidade para a produção cultural, você cria um volume muito grande de concorrência e acaba que você não tem como trabalhar. Então hoje o trabalho do produtor cultural já estava muito escasso com as políticas do novo governo federal, né, que o Jair Bolsonaro teve toda uma disputa desde o clipe do Banco do Brasil, que era um pouco mais diverso, que ele se incomodou, até todas as outras políticas que foram implantadas. E com a pandemia, a nossa perspectiva de produção cultural se esgota por 2 anos, né? Se esgota por 2 anos, você fica 2 anos sem poder pensar o teatro, pelo menos, sem pensar um show de samba, um show de forró, você fica sem pensar uma exposição, né? As pessoas não vão se aglomerar numa exposição. Então, o produtor cultural ele deveria viver assim, o ideal. Ele produz algo, ou ele tem um dinheiro, ou ele arrisca com os amigos, abre um espetáculo, um teatro parceiro, e a bilheteria daria o dinheiro para cobrir essa produção. Pagar os atores, o contra-regra, o camareira, o figurinista, o cenógrafo, o iluminador, o sonoplasta, a locação do teatro, a limpeza do teatro, enfim, a bilheteria. De um tempo para cá, com o advento das novas mídias, etc., os teatros foram tendo muito pouco público. Então, o público não paga mais uma produção de teatro, né? Tudo é muito caro e o público não paga. Então, o produtor depende de outros subsídios. Bilheteria não paga teatro. Aí o produtor depende ou de patrocínio privado ou de patrocínio público. A empresa privada investe em produção artística? Eu digo que não, né? Poucas empresas investem em produção artística. Algumas empresas investem muito em produção cultural. Quando eu falo produção artística, é aquela produção que tem pesquisa. Aquela produção que é fruto de um pensamento, que às vezes é uma intenção e que não gera multidões de público. Gera uma plateia de 10 mil pessoas, 5 mil, você vai ter aí numa temporada de 3 meses, atingir umas 10 mil, 15 mil pessoas no máximo. A empresa privada, a Petrobras, o Itaú investe um pouco mais em pesquisa. Mas a grande maioria não. A grande maioria investe no Circo de Soleil, num show enorme, que vai ter grandes musicais que vão, o modelo do Broadway. Que vão atrair aí 200 mil, 300 mil, 500, 1 milhão de pessoas, e o marketing desse evento vai atingir o Brasil inteiro. Quando um grupo de teatro está fazendo uma pesquisa muito séria na questão LGBT, na questão negra, na questão indígena, o grande Brasil não fica sabendo disso e tem muita dificuldade de circular o Brasil. Então, acho que em arte se investe pouco. Ontem, inclusive, eu dialoguei com o Danilo, LGBT indígena, ele é da comunidade Tupiniquim, e ele falou exatamente sobre essa questão, né? Ele chegou à universidade, nós falamos sobre a luta do indígena para chegar à universidade, e comentou inclusive sobre vestibular indígena, que eu achei muito significativo a fala dele, e ele falou inclusive sobre os editais que propõem como objeto de estudo os indígenas
mas que os próprios indígenas não têm acesso para pesquisar sobre o seu povo e trazer a sua voz. Exato. E ele disse assim, normalmente é aprovado o branco de descendência europeia para falar Sobre índio. dos povos indígenas. E ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim sobre os corpos indígenas e os corpos pretos, que não têm voz dentro dos centros acadêmicos. A arte. Porque assim, você falou sobre produção cultural, mas eu conheço o seu trabalho de longa data. Uhum. E conheci você num diálogo em sala de aula. Sim. Eu conheço a sua criticidade, eu conheço o seu poder reflexivo, eu conheço a sua sensibilidade, Max. E é algo que, assim, me mexe bastante comigo, entendeu? Porque, assim, você é artista. Você tem essa sensibilidade de sentir a dor do outro. Inclusive, quando eu lecionava na universidade e que você era aluno, você estava em cartaz com um espetáculo, né, em que você falava do dia a dia de um personagem que é muito comum em São Paulo. Você podia falar disso para nós? Eu trabalho com a população de rua desde 2000. Né? A gente dava oficina de teatro para a população de rua. Em 2004, um dos nossos alunos, Sebastião Nicomedes, ele passou a fazer umas peças, se empolgou muito, gostou. Ele já tinha escrito um texto antes e a gente foi assistir esse texto, né? E aí, deixa eu ver se eu lembro o nome do texto. Era um texto bem engraçado que ele tinha feito e circulou em vários albergues de São Paulo o texto. E aquilo me incomodou. Me incomodou um pouco porque eu não sabia bem o que estava me incomodando. O texto era bom e tal, mas me incomodou. Aí um dia ele falou que estava escrevendo um outro texto. Aí eu falei, nossa, legal, me traz pra gente ler. Eu estava montando um espetáculo com uma diretora. E aí eu percebi que, assim, ele, naquele momento, as produções que aconteciam, a arte que se fazia no albergue, só era vista por quem estava naquela região, assistente social, outras pessoas em situação de albergue. Isso não vinha ao público. Então a gente deu por um texto que ainda não era um texto de dramaturgia 100% profissional ou lido nas carreiras de teatro, uma atenção profissional. Chamamos uma diretora profissional, iluminador profissional, a diretora era Yara Brasil, quem fez a música foi o Sérgio Augusto, o ator foi Antônio Carlos Denigro, a Aline Meyer fez a trilha sonora, Márcio Tadeu cenário, num teatro profissional, e ficou um espetáculo lindo e maravilhoso. A gente ficou 6 anos rodando o Brasil com essa peça, até que o nosso cenário pegou fogo lá na favela com o incêndio do Moinho. Mas que a gente guardava lá. E quando a gente começa a trabalhar, o Tião, que passou muito tempo em situação de rua, passou e traz essa voz dele, a gente traz a voz dele, a gente amplifica dentro do teatro, a gente consegue transformar um monte de questões. Inclusive, essa caminhada nossa mudou leis, né? Porque antigamente, casas de acolhida, casas que davam comida, elas não atendiam as pessoas no Natal e no Ano Novo. Isso era uma reclamação muito forte na peça, que virou lei naquele período, não sei se já voltou atrás. Outra coisa que aconteceu lá com o secretário Floriano Pêsaro e o secretário de Cultura da época é que as entidades de assistência ligadas ao serviço de assistência social queriam levar as pessoas ao teatro, mas não podiam porque não podiam prestar contas. Elas não podiam no final do mês, a gente gastou R$500 levando os alunos, os assistidos no teatro. Né? Então, daí a gente conseguiu criar uma lei. A gente não, né? Foi um movimento, não foi eu, assim, foi um movimento contínuo da coisa, que fazia as pessoas poderiam prestar contas de ingressos de teatro. E a peça é uma peça muito forte, tá muito atual hoje em dia, porque todas as políticas que melhoraram a qualidade de vida do catador e estavam dando um pouco mais de dignidade estão ameaçadas, já foram destruídas algumas e algumas estão ameaçadas. E a gente fica sempre nessa mercê, né, de um Brasil que vive através e se sustenta numa indústria da miséria, que é muito grave.
E a arte, para combater a indústria da miséria, é uma das ferramentas excelentes, né? Eu acho que é exatamente em função disso que governos de característica fascista, eles perseguem os artistas e a arte. Porque a arte, ela transforma a realidade em plano simbólico e leva a realidade a partir do simbólico para que outros olhares possam se incomodar com aquilo que está sendo posto, entende? Então ela desperta a sensibilidade. E governos fascistas, eles não suportam esse despertar do intelecto a partir da sensibilidade. Porque o experimento do sentido, ele provoca. E a arte, ele mexe com esses sentidos, né? Com os nossos sentidos. Então eu penso que essa é uma questão para a gente pensar. Você não é o primeiro artista, você não é o primeiro produtor cultural a falar que nesse momento as questões de trabalho elas estão escassas, sem apoio, né, sem sustento, mas você também trabalha há muito tempo. Já foi diferente? Ou essa é uma característica das políticas que se manifestam, se organizam no Brasil? Não, foi muito. Eu vivo cultura, eu vivo em relação à arte desde 1996. Então eu comecei a fazer teatro em 1992, num momento que era horrível teatro. Você chegava na aula de teatro, a primeira coisa que meu professor de teatro falou assim, ó, coitado dos que quiserem viver de teatro aqui nessa sala. Coitado, assim, não dá. Ou você vai ser advogado, ou você vai ser engenheiro e fazer teatro. Porque não desistam. Foi mesmo isso que o meu primeiro professor de teatro, quando eu pensei em profissionalização, falou pra gente numa escola. Só que tudo adolescente, você não desiste nem com as más notícias, né? E depois a gente começou a lutar por políticas públicas. São Paulo foi um dos precursores de algumas políticas públicas, como VAI, como Fomento, como uma política de ocupação dos teatros distritais, que melhorou muito. Então você tinha como dar oficina, dar aula, fazer teatro, formação de público. Então o Estado ele é essencial para a manutenção da arte hoje em dia, né? Primeiro porque você tem um conglomerado privado que só tem interesse em marketing. Aí você tem uma classe média alta, que em pesquisas recentes diz que elas foram 2% frequentaram algum espetáculo de dança e 5% frequentam o teatro mais do que uma vez por ano. Então, a classe mais ou menos que sustenta o público e se divide entre os públicos é uma classe pequena. Né? Uma classe pequena em São Paulo ainda é um público grande. Imagina, num estado menor, numa cidade menor, você não tem oxigênio para nada. Né? Porque é pouca gente, a gente não constituiu esse hábito. Né? Nos Estados Unidos, em alguns países, as igrejas pentecostais geram artistas grandes, que saem das igrejas pentecostais e viram mainstream. Agora aqui não, aqui as igrejas tendem a demonizar alguns tipos de arte e não formam grandes artistas para além do gospel, né? Então, lá o teatro norte-americano, as igrejas tinham teatro, um bom teatro, uma boa música, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na África também, algumas igrejas são muito artísticas. Aqui não, então aqui todo o processo artístico ele fica reduzido a uma infeliz elite. Porque a arte não pode ser elitista, né? Por exemplo, a arte, no Brasil, eu concordo plenamente com você, né? A arte, todo faz arte. Todo mundo faz cultura, né? Agora, o processo de repensar a vida e produzir pesquisa no conteúdo de linguagens artísticas, isso já é uma ciência. Né? Eu vejo a arte como ciência. Você pesquisa, você entra num personagem, você vai descobrir por que essa personagem que você criou no teatro fez aquela motivação. Você não só reproduz um texto. Você vai tentar entender sociologicamente, politicamente, psicologicamente, biologicamente, se aquela pessoa tinha um vírus, um verme que fazia ela comer demais, por isso virou um glutão, se ele tinha uma doença, patologia psíquica que fazia aquele
personagem comer demais, se fosse o caso. Então a gente começa a fazer pesquisas mesmo. E enquanto mais arte você faz, mais pesquisa você faz, e essa arte no Brasil não é democrática. Essa arte, enquanto mais refinada for a sua pesquisa, mais elitista ela fica. E às vezes, infelizmente, ela fica até restrita à academia artística. Então, alguns artistas plásticos super famosos no mundo, no Brasil só quem conhece é quem faz artes plásticas, quem faz artes visuais, né? Então, na música é um pouco diferente. A música a gente consegue ter um pouco mais de democratização de grandes músicos, mas no teatro, nas artes plásticas, artes visuais, é mais difícil. Porém, a gente tem uma arte de qualidade. O Brasil tem, algumas pesquisas estavam falando que o Brasil tem uma das maiores diversidades artísticas, né? E o estado de São Paulo e o município de São Paulo estavam, em alguns momentos, produzindo tanta cultura, tanta arte diferente ao mesmo tempo. Era sarau, teatro, circo, dança, juntando tudo isso com linguagens diferentes, de diferentes matizes, que a gente tinha um punhado aqui muito lindo de produção, mas que era inacessível, até porque as pessoas não tinham dinheiro nem para pegar ônibus, para sair de um lugar e para o outro. E muitas vezes isso se concentrava, 80%, 90% disso, no centro de São Paulo, no caso de São Paulo, 90% da produção vai para o centro, e as periferias ficam sempre com o mesmo, sem acesso. Mesmo que é feito na periferia, às vezes migra para ser realizado no centro, e a periferia não dialoga com o que foi produzido lá mesmo. Isso é um problema que precisa de política pública para resolver. Porque o artista vai para o centro, que é lá que ele ganha dinheiro, que é lá que ele tem visibilidade. Se não tiver incentivo e mediação do Estado, isso não se resolve. A educação, você pode me corrigir como professor muito mais gabaritado que eu para falar sobre isso, mas eu tenho visto a educação, o que a gente confundiu educação com escolarização. Uhum. Né? E, pior ainda, a gente confundiu inteligência com escolarização. Então, eu costumo dizer para as pessoas que inteligência, qualquer um tem. Inteligência é a sua capacidade de dar significado, ressignificar e criar estratégias com os elementos que você tem do mundo. Você pode nunca entrar numa igreja, numa escola e ser muito inteligente. Viver no meio do mato e ser muito inteligente. A escolarização vai te dar um padrão sociopolítico de formação para conviver na sociedade que você está inserido. Isso é escolarização. Já a educação é muito mais amplo. Você não pode chamar... Eu não chamo uma escola particular de boa se ela não educa as pessoas para a convivência com o filho do zelador. Aliás, se ela acha que a convivência com o filho do zelador dela tem que ser mediada por uma questão de classe. Para mim, isso não é uma boa educação. Para mim, se você está dentro de uma escola particular e acredita que existe uma palavra que chama educação particular ou educação privada, para mim são duas palavras semanticamente contraditórias. Eu aprendi e eu acredito numa educação que seja pública, numa educação que te torne um ser universal. Se a educação te particulariza ou te priva de algo, para mim já não deveria ser muita educação, deveria ter uma outra palavra, né? Privilégio particular, privilégio privado. Tinha que ter uma outra palavra, porque... Eu acho que você faz uma relação muito significativa e muito inteligente em relação a isso, né? Mesmo porque o Paulo Freire, que vem sendo tão criticado, ele queria a democratização da educação, por meio da democratização da escolarização. A democratização da escolarização, ela aconteceu. A vaga, ela é aberta. E não chegou ainda a todos os lugares. Da educação, eu compreendo o que você fala. E eu concordo plenamente, né? A educação, ela vai muito mais além do que essa escolarização elitizada, que, na verdade, ensina habilidades acadêmicas.
Entretanto, essas habilidades acadêmicas, é nesse ponto que eu queria pensar com você, sabe, Max? Essas habilidades acadêmicas, mesmo quando eu dialoguei ontem com o Danilo, que é tupiniquim, ele disse assim, olha, nem todas as universidades oferecem o vestibular indígena. Então, o indígena, ele tem que se deslocar da cultura própria e constituinte dele, se encaixar numa cultura a partir de teóricos outros que não o representa, para poder ingressar no universo do ensino superior, normalmente por meio de bolsa de estudo, que também está escassa. Então, o que eu penso mesmo o jovem da periferia, porque eu estudei com bolsa, né? Mas o jovem da periferia, para que ele consiga romper uma série de obstáculos tantos, ele acaba tendo muitas vezes que se encaixar. São cursinhos populares, gratuitos, que procuram levar a pessoa a conquistar a sua formação acadêmica. Essa burocratização leva muitas vezes a educação também a ser reduzida a isso, a preparação para a vida acadêmica. Né? E aí, nesse sentido, enquanto desenvolvimento de habilidade acadêmica, a gente tem uma escola que permanece muitas vezes precária e uma escola que se elitizou porque prepara o aluno para essa vida acadêmica. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando fui estudar teatro no Macunaíma, eu me deparei com um pessoal bem mais novo do que eu. E tinha um rapaz lá que estudava numa escola extremamente elitista aqui em São Paulo. Ele tinha 17 anos, ele já tinha lido Bourdieu, por exemplo. Não que seja essencial ler Bourdieu, mas ele tinha lido de fato na aula, né, de filosofia e discutido na aula de história. Entende? Então, mesmo para que você tenha uma construção crítica e falar, olha, acho que não compete, é importante, não é importante, muitas vezes a escola pública ela não dá acesso a literaturas acadêmicas, inclusive para o aluno alcançar essas questões acadêmicas. Porque eu, por exemplo, precisei de bolsa. Eu estudei numa universidade elitizada, eu tive que... E era difícil estudar com bolsa. Eu não tinha dinheiro para tomar café. É verdade. Entende? Quando eu fiz PUC também era assim. Muita gente não tinha dinheiro para voltar para casa, dormia no CA. Entende? Então, assim... Mas eu tive que me adequar a essa questão também acadêmica, né, aos referenciais, para que eu pudesse estar ali. E aí a luta, ela é paralela. Sou eu mesmo, com a minha voz, com o meu dia a dia. Entende? É uma conciliação constante, né? Porque para estar você tem que alcançar. Mas o Brasil se torna muito mais subdesenvolvido, né? Porque o que acontece, a gente fica eternamente querendo essa educação eurocêntrica imposta. Sim. E a gente vai se tornar eternamente subdesenvolvido enquanto a gente não vê as grandes tecnologias que a gente produz e que a gente deveria, nem mesmo que não se exportasse, que a gente poderia se alimentar. E facilitaria nosso diálogo com a gente mesmo. A capoeira, que não entra, nunca já entrou balé na grade de escolas, como grade, já entrou jazz, a capoeira não entrou. Capoeira você aprende, na capoeira, coordenação motora fina, respeito, ritmo, música, história, disciplina, tudo num jogo só. A capoeira em si é uma disciplina interdisciplinar de corpo e mente. E se você quiser, talvez espírito. Mas corpo e mente a capoeira aborda por eficiência. E a gente não trabalha para colocar isso nas Olimpíadas, para criar grandes competições, para formalizar isso, para isso virar coisas para a gente. A gente tem o teatro do oprimido, a gente tem o próprio Paulo Freire, né? O Brasil ele produz diversas outras linguagens e tecnologias de educação e de ser a escola de samba. Eu estava até conversando com uma amiga outro dia que ela estava falando assim, não, o capitalismo é muito eficiente, etc. Eu falei, olha, o carnaval também é muito eficiente. Ela até eu falei, não pode ser um samba do crioulo doido. Eu falei, o samba não é doido. Carnaval é trabalho e pesquisa 6 meses.
para uma mostra de 45 minutos, que não pode atrasar, que não pode errar, que não pode desafinar, que não pode errar o passo, nem o compasso, e o figurino tem que ser perfeito. Carnaval é extremamente eficiente, só que ele tem uma coisa melhor do que a indústria de que polui. Ele não polui tanto, pelo menos, e você faz com alegria, e você diverte todo mundo. Né? A intenção dele, o objetivo final é a alegria. E isso é muito, muito rico. E a gente não incorpora essa riqueza. Os sambas enredos todos contam a história do Brasil. E a gente não estuda os sambas enredos da primeira ao terceiro colegial. A gente não se integra. A gente continua vivendo uma cultura, uma intelectualidade popular paralela que não entra nessas habilidades da escola. A gente não tem uma escola brasileira ainda, nossa escola é europeia. Isso eu concordo plenamente com você. E nega totalmente essa questão que ele fala, poxa, a gente não sabe, até hoje, a gente sabe o que significa arigatô, mas você não sabe falar obrigado em tupi. Você, não, né? Você sabe algumas palavras em japonês, em alemão, em francês, mas você não sabe, você não tem o mínimo da tecnologia pedagógica que os tupis guaranis tinham para dimensionar a criança a partir de um conceito chavante. Então, mas olha, no governo Dilma houve uma proposta para que nós pudéssemos começar a estudar história a partir dos povos ameríndios. Sim. E não sei se você se recorda, ela foi muito criticada, inclusive por acadêmicos brasileiros que têm essa visão eurocêntrica da educação. Claro. O Brasil ele não se reconhece. Você tem o Brasil... A comparação nossa, assim, que a gente anda fazendo muito Brasil e Estados Unidos por conta do Vidas Negras Importa, é muito interessante em alguns aspectos. Os Estados Unidos racista, os Estados Unidos com uma lei racista de apartheid, onde o negro e o branco não poderiam tomar cafezinho no mesmo balcão, numa padaria, mandou Jesse Owens para as Olimpíadas de Hitler para afrontar o racismo de Hitler. Olha que maluquice. No Brasil, você dá uma bolsa para as pessoas irem representar o Brasil, você acha que não é bom. Né? Para pessoas negras irem ganhar ouro lá, as pessoas reclamam desse incentivo. Você não se integra. A Umbanda, o Candomblé no Brasil, são religiões ainda marginalizadas por esse pensamento acadêmico, muitas vezes. Então, quando você falou da capoeira dentro da escola, a religiosidade católica, ela adentra, apesar de um Estado laico, as escolas, e, por exemplo, a cidade de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba-Mirim, da região metropolitana de São Paulo e do Alto Tietê, elas usam como se fosse também folclore algumas festividades católicas. Uhum. As igrejas protestantes, algumas, entraram dentro da escola. Umbanda e Candomblé, não. Não. Pouquíssimas vezes as escolas elas acolhem o conhecimento da Umbanda e do Candomblé, mesmo Sim. na Semana da Consciência Negra. Dificilmente isso é um assunto tratado de forma clara, trazendo a dimensão do sagrado, a beleza do rito, né, a historicidade que compreende a Umbanda e o Candomblé, o tambor de mina. O respeito ao meio ambiente, o respeito às entidades todas que o ambiente representa, né, a ligação com a natureza que essas religiosidades trazem. E um conceito muito menos intolerante. Porque, falando um pouco de mitologia, a gente tem aquela história, né? Então, assim, Adão errou, Eva errou, e toda a sua geração vai pagar. Né? Você tem aí, no Gênesis, uma ação punitiva que passa a ser autoritária. Porque não é só quem errou que paga. Quem vier depois vai continuar pagando. Então, é uma autoridade que passa do limite, né? E você tem nessas outras religiões eixos muito mais interessantes de percepção de criação de mundo que não são tão punitivistas. E que cria também para a criança uma outra relação consigo mesmo, quanto
na sua formação de psique, de potência, não de pecador, né? Não de errado, nasci errado, preciso todo dia estar sendo... você já nasce com uma outra potência, eu existo, estou ligado com a natureza. Você já nasce com outra potência, você já se cria com outra potência. Isso é muito ruim a gente não lidar com isso. Se o Brasil não reconhecer que ele é extremamente segregado através dos equipamentos, dos aparelhos ideológicos chamados escola, isso cria essa segregação, a gente não sai, não adianta combater corrupção, não adianta criar milhões de projetos econômicos enquanto não nascer a consciência dessa segregação. Se você pegar uma criança de uma escola pública dessas que você disse, que não cria habilidades acadêmicas equivalentes a de uma escola particular, ele já sabe que o destino dele está garantido. O garoto da escola pública já sabe, o meu destino é ser porteiro, o meu destino é trabalhar naquela loja, é ser pedreiro como meu pai. Você perguntar para um garoto da escola privada, o destino dele já está garantido. O destino dele fala, eu vou ficar com a empresa do meu pai, eu vou estudar para administrar. A segregação está posta. E a desintegração dos saberes é foda. Diga. Você sabe que assim, eu atuei em escola particular e em escola pública durante muitos anos. Sim. E isso que você está trazendo, ela é um assunto que, inclusive, entra em cena em discussões pedagógicas. Me machucava muito e muitas vezes eu tive algumas discussões em função dessas questões que são colocadas à mesa, né? As pessoas, porque eu estudei em escola pública, e quando eu dizia que eu queria ser escritor, alguns professores riam de mim. Pessoas da família não acreditavam. Colegas achavam que eu era bobo. Em um dado momento, eu vou falar isso com muita sinceridade, em um dado momento eu acreditei que eu era uma pessoa burra. Sim. Eu fui reprovado 5 anos na escola pública. A minha tia era professora de história, e isso aconteceu na minha infância. Numa segunda série, uma professora perguntou numa prova quem descobriu o Brasil. E eu respondi na prova, ninguém, porque os índios já estavam aqui, porque eu havia ouvido uma conversa na cozinha. Eu tinha o quê? 8 anos de idade. E a minha mãe foi chamada à escola. Mas isso é algo que aconteceu lá na década de 80, mas que ainda acontece. Quando a criança manifesta o seu saber, quando a criança manifesta a sua criticidade, quando a criança ela traz uma leitura de mundo que não corresponde àquilo que foi posto em planejamento, que tem como construção um pensamento eurocêntrico, muitas vezes ela é tolhida da palavra que ela traz. E aí você vê aonde o racismo estrutural nos expulsa do ensino. Eu mesmo eu já vinha vindo incomodado com a educação, eu parei de estudar no segundo colegial, mais ou menos, mas eu já vinha vindo incomodado, e um dia que eu fiquei muito mais incomodado foi quando eu vinha do Rio de Janeiro, da minha avó. A minha avó negra estava contando que ela trabalhava desde os 12 anos, 1950, 40, sei lá. E aí a minha professora, e a gente tinha que dar uma resposta lá, que a mulher foi inserida no mercado de trabalho em 1970, nos anos 70, que a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Ah, mas a minha avó trabalhava sempre. Ah, mas isso não conta como mercado de trabalho. Uhum. E aí eu saí indignado da sala de aula e fui para a biblioteca. E lá eu descobri que a primeira mulher negra que veio para o Brasil veio para trabalhar. E veio gerar muito dinheiro na fazenda. Nunca existiu uma mulher negra fora do mercado de trabalho. Não existiu dona de casa negra, agora que deve existir algumas. Mas não existiu dona de casa negra por 300, 400 anos. Toda mulher tinha tripla jornada antes das mulheres brancas pensarem em trabalhar. E quando a gente foi, e depois, aprofundando esses estudos, a mulher já trabalhava em 1802 nas fábricas na Inglaterra também, de montão. E aí quando você torna o ensino tão racista, que as pessoas não percebem que essa fala que a sua professora te deu é racista. Uhum. Né, os índios já estavam aqui. Não. Você tem que contar só a história. Isso ela está dizendo. Só nos interessa a história do branco. A história dos índios, a versão dos índios, a nossa
coexistência não existe. Aqui o que importa é, o Brasil foi descoberto por nós. E a gente tem o direito de fazer, matar e abusar de quem a gente quiser que seja diferente de nós. Não é porque a gente que descobriu. Vocês estavam aqui por engano. Não era para vocês estarem aí mesmo, vocês estavam aí, enfim. Então a gente vai ocupar suas terras e sitiar tudo e fazer o que a gente quiser. E hoje em dia é engraçado, né? Tem gente que fala que os quilombolas não cuidam bem da natureza. Aí o quilombola fala, a gente está aqui há 300 anos. Onde você mora? Me mostra onde você mora. Né? Então a gente não tem como lidar. A escola é um sistema muito racista. Concordo. Eu concordo. É um sistema racista que não se reconhece como racista. É um sistema LGBT-fóbico que não se reconhece como LGBT-fóbico. Exato. Misógino, mas não se reconhece como misógino. Exato. O discurso ele é extremamente excludente em todos os livros didáticos. E as pessoas não se dão conta disso. Eu achei muito interessante isso que você falou, né? A mulher negra já trabalhava desde... E aí, num dado momento na escola, não, a mulher ingressou no mercado de trabalho. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você tem uma militância, uma voz muito forte, e eu acompanho também suas postagens. E a gente está vivendo, aliás, a gente sempre viveu, né, um sistema extremamente racista. Muito embora, as inúmeras vezes que eu falei sobre isso, muitas pessoas discordaram de mim. Inclusive colegas do meio acadêmico. Eu não acho que o racismo esteja escancarado hoje. O racismo no Brasil sempre foi escancarado. Sempre foi. Então, não é hoje. Sempre foi escancarado. Né? Na mídia, nas redes sociais, nos livros. Como é que você pensa isso? Esse depoimento que você deu da sua avó, quer dizer, isso sempre foi escancarado. Tornar a invisível é racismo. Claro. O trabalho de alguém que foi empregada com 12 anos de idade não conta. Cuidou de tantas crianças, cuidou de tantos filhos, tornou tanta gente presidente de tantas empresas. Aí não conta. O Brasil ele se configurou, na verdade, como um dos países mais racistas do mundo, né? Com a história de que ele não é racista. Porque a melhor forma de você não curar uma doença é não reconhecer que você a tem. Né? E aí, quando você pensa hoje, vamos continuar a comparação com os Estados Unidos, vamos fazer uma comparação com a Inglaterra, com seus 8% de população negra dentro da Inglaterra. Assiste um filme chamado, uma série Black Mirror na Netflix. Quantos personagens negros fora do contexto racializado, como diretor de banco, como gerente de alguma coisa, existem naqueles seriados. É infinitamente maior do que qualquer coisa que o Brasil faça hoje, com 54% de população afro-brasileira. A nossa percepção, o Brasil, ele é doente pelo privilégio. A necessidade, o Silvio de Almeida fala muito desse termo, o salário do branco, né? O salário branco, que é a questão de eu tô ruim, mas tem gente pior do que eu. Então vamos manter esse sistema. Porque eu tô mal, porque quando você cria esse primeiro salário com a imigração dos italianos e dos japoneses para cá, você cria a pobreza branca e a miséria negra. Porque daí, naqueles trabalhos onde se ganhava pouco, tinham poucos recursos, ou os negros não ganhavam nada, e depois ganharia muito pouco, começa a se trazer mão de obra estrangeira. Aí você cria uma miséria negra, maciça, e você inventa a pobreza branca. E você começa a criar conceitos dentro dessa pobreza branca, que futuramente vai virar classe média, que vai receber investimento de banco, vai receber bolsa, vai receber universidade, vai receber asfalto nos lugares e vilas onde eles vão trabalhar. Veja o caso da Moca. A Moca é um exemplo clássico disso, em São Paulo.
Então as pessoas começam. Teve anos na Moca que era proibido o negro tirar foto, né? Então você cria uma quarta classe para dar o salário dessas pessoas. Salário que eu digo consciência. Olha, nós somos aqui roceiro, estamos trabalhando aqui na tecelagem, mas tem uma mucama cuidando do meu filho. Então você mantém um status. Mas isso mudou? Não, isso não mudou. O que muda no Brasil é que a nossa dispersão gera tanta exceção que a gente poderia construir um país de exceções. Então talvez você tenha aí 4 milhões de negros numa classe média. Sei lá, eu não sei esse número. Mas se você pegar, tem um negro que é piloto de avião, tem um negro que é piloto de carro, tem um negro que tem uma loja legal, fez uma franquiazinha mais legal, você vai encontrar tanta exceção, você vai encontrar exceções espalhadas, que pode dar miopia quando você olha. Mas se você olhar que a gente tem 210 milhões de habitantes, 120 são afrodescendentes, e esses 120 milhões de afrodescendentes ficam com 6% da receita do país, não mudou. Max, eu trabalhei muito tempo numa região de São Paulo em que a maioria da população é negra, se autodeclara negra. E dentro da universidade, numa sala de 70 alunos, eu tinha em média 3, 4 alunos negros. Onde era? Na zona sul de São Paulo. Sim. Tem uma comunidade indígena. Eu nunca tive um aluno indígena dentro do espaço universitário. 2 comunidades lá. Tem a Crucutu e Tem 2. E essa questão que eu trouxe, né? Esses acessos, eles são restritos e começa já por todo esse sistema. Inclusive, quando a gente discute na universidade a partir de teóricos de origem europeia, você exclui o próprio discurso desse brasileiro, da diversidade brasileira. Sim. A academia... Até hoje, mesmo os teóricos acadêmicos... Ela é epistemicida. Ninguém entende? Estuda Rebouças, ninguém estuda José do Patrocínio, ninguém estuda Luiz Gama, ninguém estuda os abolicionistas negros quando vai se falar de abolição. Se estuda os abolicionistas brancos quando vai se falar de abolição, né? No dia que se comemora a abolição, não se estuda abolicionismo negro. Não se estuda a luta dos negros para fazer a abolição. Então, mas quando chega no lugar de fala, isso me traz uma preocupação muito grande, né? Porque assim, quando a gente chega no meio acadêmico, que você não tem ali a voz do negro em si, você não tem a voz do indígena, entende? Quer dizer, eu passei por várias universidades, eu tive, durante todo esse tempo, uma colega negra que discutia literatura em língua portuguesa de países africanos e discutia literatura negra. No meu mestrado e doutorado, eu não tive um colega de sala negro. Eu não tive um professor negro. Isso cria um dilema pra gente. Porque às vezes você até quer falar de outro assunto, mas pela escassez, como você não vai fazer 5 doutorados na vida, pela escassez, às vezes você fala, poxa, mas ninguém está falando disso, mas eu queria falar de filosofia sistêmica, queria falar de planejamento urbano, eu queria falar de qualquer assunto macro. Só que como não existe, você chega para fazer um mestrado, um doutorado, como não existe, você fala, gente, mas ninguém falou disso ainda, que absurdo. Aí você começa, você fala, gente, eu tenho que falar desse assunto. Aí também a gente, quando vai para o meio acadêmico, a gente vira militante. O branco não precisa ser militante de si próprio o tempo todo, a gente acaba precisando. Porque você vai para o meio acadêmico e fala, cara, você não estudou Abdias do Nascimento, vocês não fizeram essa releitura dos livros de história que negam o abolicionismo negro, vocês não fizeram esse papel, e aí a gente tem uma dermatologista por conta do ProUni, por conta do Ciências Sem Fronteiras, que estudou a pele negra no Brasil.
E ela está no Rio de Janeiro. Temos uma por enquanto. Isso demonstra um país racializado. Demonstra um país de uma academia branca que não se importa com as produções e as necessidades de toda a população. E quando esses acessos, a gente tem que ver assim, o que foi o Brasil pós-abolição. Eu repito isso todas as vezes até ficar massificado. A abolição aconteceu às 17 horas. Né? Barão de Cotegipe, que era o presidente do Banco do Brasil na época, apertou mão da princesa Isabel e falou o seguinte: você redimiu uma raça, mas perdesse o trono. Era um dos mais ricos do Brasil, derrubou ela um ano depois, por conta da abolição. No dia seguinte, o Senado aprovou com unanimidade a lei da vadiagem e a lei da resistência à prisão. Tá, agora eu tô te ouvindo, agora voltou. A lei da Parou na lei da vadiagem. vadiagem. Ninguém poderia ficar na rua até tal hora e sem carteira de trabalho no bolso. E sem endereço fixo comprovado. Um dia depois da abolição. No dia 14 de maio de 88. Segunda lei, lei da resistência à prisão. Ninguém pode resistir à voz de prisão de um oficial da lei. Ou seja, essa foi a situação que o Brasil deixou as pessoas abolidas. Sem trabalho, sem terra, sem casa e podendo ser preso por estar sem trabalho, sem terra e sem casa. E claro que isso não muda isso não muda nunca. Se não tiver política pública, essas pessoas vão viver vendendo almoço para comprar o jantar, e aí os filhos vão viver vendendo almoço para comprar o jantar. Não dá tempo para se estruturar. Não dá tempo para organizar aquela família em que os filhos vão estudar e ir um pouco mais além que os pais. Às vezes vai até para trás, porque o cara que não consegue vender o almoço e comprar o jantar de amanhã, ele começa a entrar em desespero. Em desespero, ou ele enlouquece, ou ele tende à marginalização, sabe? Ele se acaba. Então, às vezes, ele vai para trás. As gerações excluídas do processo de inclusão no mercado de trabalho, nos processos de inclusão de formação, às vezes elas regridem, enquanto aquela imigração europeia tende a progredir. Porque eles receberam uma creche, receberam... Eu sempre falo, o bairro da Liberdade não foram japoneses que trouxeram um poste. E o bairro da Liberdade é uma apropriação de um espaço negro para se fazer a japonesa, né? E aí para se fazer a instalação dos migrantes japoneses, mas com estrutura. Para os negros que estavam lá, eles não deram nenhuma estrutura para onde eles foram. Então, você vai criando sempre um processo de exclusão constante dessas massas que nunca vai mudar. E isso gera um déficit econômico para o Brasil. O Brasil não vai crescer enquanto ele não parar, se reconhecer racista e mudar isso. Não tem jeito. Não é acabando com a corrupção que vai mudar, não vai mudar. Mesmo porque esse sistema racista, LGBT-fóbico, já compreende a corrupção. Sim, entende? Já é corrupto. Já é corrupto. Essa educação seletista, ela já é corrupta porque ela faz essa seleção anteriormente, né? Ela já diz quem pode e quem não pode. Eu falo isso porque, assim, eu não sou negro, eu não sou indígena, eu sou gay, socialmente assumido. Né? E a minha mãe solteira, e dentro dessa condição, dessas duas condições, eu ouvia muitas coisas quando criança. Né? O menino que não tinha pai, era a mãe solteira, né? E depois, com 18 anos, quando eu me assumi socialmente, é a bicha, mesmo na universidade, eu podia falar uma série de coisas, muitos alunos tinham um interesse de saber qual era a minha orientação sexual, e o tempo todo aquela questão de querer, como se isso alterasse a minha conduta, a minha forma de pensar, o que eu sou como pessoa. Né? Max, a gente vai cair, então eu vou encerrar e voltar para a gente finalizar, pode ser? Pode ser. Porque o sistema aqui já está fechando. Então eu vou encerrar e a gente volta. Tá joia. Tornou com a gente.
Voltamos. Conseguimos. Eu quero... Então, assim, entretanto, eu acho que, assim, sabe, também é muito difícil, entende? O filho de uma mãe solteira, de uma mulher pobre, óbvio que eu tenho certeza que uma mulher branca pobre ainda tem diferenciais de uma mulher negra pobre, entende? Mas minha mãe foi costureira de fábrica, tal, como eu falei, eu estudei em escola pública, tive que conseguir bolsa, trabalhei para pagar a faculdade. Eu acho que isso já é um sistema de exclusão, porque você não tem que lutar para pagar a sua faculdade. Isso deveria ser algo oferecido pelo Estado. A pessoa tem direito a estudar. Se ela quiser ter uma vida acadêmica, que ela siga essa vida acadêmica e possa ter bolsa de estudo, sim. Né? É muito difícil. Eu lembro quando eu ingressei no mestrado, e com um pouco de receio, inclusive, de falar isso para uma pessoa, que é a Márcia Tiburi, que foi minha orientadora, e ela compreendeu muito bem. Ela falou para mim, você já leu Michel Foucault? E eu respondi para ela, não, porque eu não tenho dinheiro para comprar livros. Agora eu vou comprar livros, porque eu comecei a trabalhar numa universidade. Entende? Mas você anunciar isso, você também não sabe a reação do outro e como o outro vai receber isso, porque era uma verdade, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Como se Michel Foucault fosse de domínio público, né? Você conversasse no ônibus. Pois é, entende? Mas é a falta de acesso à leitura, né, de inúmeros autores, entre tantas outras coisas. Então, veja, eu fui ler quando eu ingressei no programa. Né? Eu já poderia ter lido antes. Não, é nesse sentido que eu falo. Né? Até mesmo para eu poder criticar, reconhecer, me reconhecer ou não, e trazer outras vozes, eu precisaria ter acesso. Claro. Mas eu não tinha acesso, por uma questão financeira mesmo. E sociocultural, na verdade, né? Que é tudo isso que a gente está falando. Existem 2, 3, 4, 5, 10 mundos nesse Brasil. Como a gente disse, eu pretendo, com meus trabalhos artísticos, diminuir essas distâncias, mas você não, uma série de coisas que você escuta na academia, você não escuta nas rodas socioculturais das periferias. São dois aprendizados muito distantes e distintos. Então, e não é que o outro aprendizado seja de todo ruim. Eu acho ruim falar assim, o povo vota porque é burro. Eu não acho que o povo seja burro. Eu acho que existem pessoas que ganham muito dinheiro e sabem manipular bem as informações e sabem como chegar nas pessoas. E existe esse viés, assim, a gente não tem acesso àquela... existe um privilégio. Esse lugar privilegiado, alguns entram naturalmente, e quem não é da categoria para ser privilegiado tem que ter um esforço triplo. Eu tenho até um amigo que trabalhou comigo, que ele era negro, ele fez bolsa, ele fez Unip, antes de existir cotas, antes de existir bolsa, com mandato de direito. Ele falou, não, cara, eu era muito esforçado, eu chegava, eu não tinha dinheiro, eu conversava com o motorista do ônibus, eu pegava carona no ônibus para ir até o advogado, para pegar o mandato de direito, para poder estudar, porque daí eu só tinha que pagar não sei o que. Ele fez 4 anos assim, sustentando meus filhos. Meus irmãos não, meus irmãos, estavam nem aí, falava, mas quando você chegava na sala, e aí ele era contra as cotas, né? Ele era negro, mas era contra. Aí ele falava assim, não, porque eu me esforcei tudo, meus irmãos estavam lá no bar, só não queriam fazer tudo isso. Eu falei, quando você chegava na sala, quantos negros tinham ali? Só tinha eu. Aí quantos desses brancos todos iam pro barzinho? Fumar maconha, beber umzinho, namorar, paquerar. Aí eles falaram assim, ele falou, a maioria, às vezes ficava só eu e mais 4 na sala. Eu falei, todos esses têm o mesmo direito que os seus irmãos. Se eles precisassem fazer o que você fez para estudar, eles também não fariam. Então, a gente tem uma relação que quem entra, como você, como ele, como vários, nesse sistema, é porque tem uma vocação acima da média. Que se tivesse investimento, já estaria muito além. Se tivesse uma faculdade pública, uma escola pública de qualidade... Mas eu acho importante pontuar isso, Max. Eu não falo isso com orgulho, não. Não é com o discurso de dizer, me esforcei, lutei muito. Pelo contrário, é com vergonha do meu país. Claro. Entende? Claro. Porque eu conheço inúmeras pessoas que desejam ingressar num programa porque querem trabalhar com pesquisa. E se tem algo que eu tenho muita consciência...
É assim, quando você recebe um título acadêmico, esse título que te dá uma notoriedade para produzir pesquisa, eu acho que o mestre, o doutor, tem que ter consciência que a pesquisa não é dele. A gente não escreve para a gente. Isso a pesquisa é social. Claro. Então, existe um comprometimento com a sociedade. Eu não posso hoje abandonar a história de tantas mulheres que tiveram filhos solteiras e que passavam numa história, sabe, de uma adjetivação perversa que nominava as mulheres que trabalhavam, cuidavam dos seus filhos e eram xingadas como mães solteiras. Né? Criaram um adjetivo pejorativo para as mulheres, sem dar a ela a opção se queria ser mãe ou não. Né? Porque ainda se criminaliza o aborto. Então, ser mãe é uma condição posta. Exato. Então eu penso assim, sabe, é um país que, se você quer ser um escritor, se você quer ser um ator, como você falou, não há salário. Eu trabalhei 15 anos com teatro também. Montava cenário, costurava figurino, maquiava ator e corria para o palco. Era uma equipe, o Teatalma, na região metropolitana de São Paulo. Uma equipe grande. Eu trabalhei 15 anos com teatro. Mas eu não tinha registro em carteira, então nunca foi reconhecido como trabalho. Ah, você faz teatro? Ah, você faz teatro. Tá trabalhando? Não, você faz teatro. Entende? E eu trabalhava à madrugada montando palco. Edital, escrevendo texto, decorando. A gente trabalha muito, né? E não tem respaldo. O Papa Francisco trouxe uma frase do que você estava dizendo, Eduardo, que é muito legal, né? Não existe mãe solteira. Mãe não é estado civil. Né? Mãe é mãe. Como eu falei com um casal de amigos, um casal homoafetivo. Nós estávamos falando sobre família, paternidade, né? E casamento. E eles falaram sobre os filhos, sobre a experiência de paternidade. E em um dado momento eles falaram sobre a adoção. E eu falei, não, o filho nasce quando ele chega. Não importa se ele é biológico ou ele é adotivo. A questão aqui é a paternidade, e não como ele nasceu na nossa vida. Exatamente. E as pessoas são muito ligadas nessa cultura ainda do como, de onde e por quê. Né? Como você pode ser homossexual? Como você pode ser negro? Como você pode ser mãe solteira? Por que você faz isso? Por que você escolheu isso? Em algum momento, a gente houve essa universalização desse sistema, né, heteronormativo branco no Brasil. Ou em algum momento, tudo que for diferente disso passa a não ser normal. Né? Desde a consciência, desde o comportamento até o produto do supermercado, que só de 10, 15 anos para cá parou de usar para cabelos normais. Né? Shampoo, cabelos normais, o resto era crespo, etc. De alguns anos para cá que eles aboliram essa palavra, né? Band-aid cor de pele, lápis cor de pele de uma minoria, cor de pele de... e tudo isso determina essa normatividade, que às vezes é uma universalização. Então, aquilo que eu penso é bom para todo mundo. Isso vem muito para quem tem empregados, para quem tem muita gente abaixo de si, achar que ele é o senhor, né? É o senhor das ideias, é o senhor do que os outros pensam. E aí gera todos esses preconceitos. E aí está o nosso subdesenvolvimento. A gente não é subdesenvolvido pelas massas pobres, a gente é subdesenvolvido pelas minorias ricas. Sabe? A gente é subdesenvolvido por esse preconceito racista, homofóbico, que fica preocupado com o que você tem e não com o que você é, fica preocupado com a sua genitália e não com o seu conteúdo, fica preocupado com com a sua religião e não com o seu caráter. Como se em alguma religião não tivesse mau caráter. Então, isso nos subdesenvolve. E cria, então, um grupo que diz: essa faculdade é para manter nossos brancos unidos. Então, a gente tem que dificultar o máximo para os índios, o máximo para os negros. A gente tem que manter
nossos privilégios. Tudo no Brasil está ligado ao conceito de privilégio e não ao conceito de excelência. Se você pegar qualquer área das nossas atividades, do funcionalismo público ao privado, você tem aí conceitos de defesa de privilégio. Passar no vestibular da USP é privilégio. Não é direito e não é excelência. Porque você não vai ser excelente em nada. Depois, você passou em primeiro de medicina, você não pode atuar como médico. Você não pode atuar em nada. Você passou em primeiro no que você fez para trás, mas você não tem excelência ainda profissional, mercadológica nenhuma. Mas determinou que provavelmente você veio de um espaço onde as habilidades acadêmicas eram desenvolvidas adequadamente a você ser o primeiro na USP. É isso que determina o seu lugar de privilégio no mundo. Você entra numa empresa, você vai crescendo conforme as suas condições de privilégio, não de excelência. Se você for genial, talvez você fure porque aí você se torna indispensável. Se você furar a média e for genial, muito genial, ou acabam com você, ou você acaba sendo indispensável e entra lá no grupo e você vira uma exceção. E essa exceção acaba até falando, então aqui não existe, porque tem um aqui. Em 30 anos de empresa, a gente teve um diretor negro. Então a gente não é racista. E todos esses processos, se a gente não se olhar, porque a escola, a educação, não é para o indivíduo, é para a nação, para a sociedade. O Estado precisa de bons profissionais para trabalharem bem e gerar muito dinheiro e muita economia. O Estado capitalista precisa disso. O Estado capitalista precisa que as pessoas estudem muito. Porque elas vão gerar mais produto, vão gerar mais bens, mais economia, mas olha só, mais dinheiro. A Bolívia... Agora, o salário não precisa. A Bolívia tem um movimento muito interessante dentro do seu território, que é o reconhecimento do indígena como identidade nacional. Exato. Mesmo academicamente. Uhum. O Brasil tem um sistema de política no qual as questões são pensadas a partir dessa elite eurocêntrica e que, de fato, não possibilita a voz do negro, dos indígenas, das mulheres. Entende? Porque a partir do momento que você começa também a trazer essas vozes, você altera a estrutura identitária de um país. Para melhor. Você altera porque você começa a ter consciência de si. E é uma educação tão elitista que não permite essa consciência. Ou não permite que a gente avance. Porque não tem como eu falar, não tem como eu escrever, Max, sem ter as minhas lembranças da escola pública, sem pensar do ônibus, do metrô lotado que eu pego todo dia, sem lembrar da mãe solteira, né, que trabalhava na fabriquinha para poder me sustentar, sem lembrar, sabe, dos tempos de repetência na escola. Não tem como. Essa memória não sai de mim, ela me constitui. Mas também, muitas vezes as pessoas que passaram por essas experiências é um número reduzido quando você ganha uma voz acadêmica. Até porque quando eu conversei com o Danilo faz ciência política, indígena, ele está acompanhando a gente. Tantos indígenas no Brasil, chega ao ensino superior e terá voz acadêmica. Entende o que eu digo? Para poder falar academicamente, inclusive, produzir, publicar, né? Levar esse pensamento e desconstruir essa visão europeia do que é cultura, do que é ciência. Exatamente. Assisti um filme agora há pouco tempo, o que ganhou o Oscar, esqueci o nome dele, Parasita. Uma das cenas que mais me chamou a atenção foi o momento em que o dono da mansão, ele diz para a esposa, essa gente do metrô tem um cheiro. Eu estou sentindo esse cheiro aqui em casa. Em um momento, ele coloca a mão em um dos empregados dele e ele sente esse cheiro. E ele sente nojo.
Sim. Né? Quer dizer, essa gente do metrô tem um cheiro. Esse cheiro é o nosso. Do dia a dia, né? É o E, é, cheiro do dia a dia. essa mansão, ela simboliza o que o mundo diz que é sucesso. Essa mansão e esse cara é o que se vende como sucesso. E esse filme, que é um filme da Coreia do Sul, é muito louco porque a Coreia do Sul é o que se oferece de solução para o mundo liberal e capitalista moderno. E ele traz essa visão, porque esse cara, que era o que tinha vários empregados, é o que a gente vende que é bom. Isso, as pessoas querem chegar nesse lugar. Né? Não necessariamente ser assim, mas às vezes se torna assim sem perceber. Né? Ou se torna até pior. Mas isso que esse cara fala e tudo que ele faz é o que se vende como meta de vida. Projeto, é muito grave. Projeto é o existencial. Projeto existencial do ocidental, praticamente. Que trabalha muito essa questão. Então, e isso gera tantos traumas, tantos conflitos e tantos complexos que faz as pessoas ficarem ruins, né? Consigo próprio. Se acham incapazes, se acham impotentes. Na própria casa. Em cima de um rio, de palafita, mas o cara que construiu, esse dono da mansão não ia morrer afogado, não ia construir a casa de palafita. Mas aí o cara se acha incompetente, se acha porque ele só tem uma casa de palafita feita pelas próprias mãos. Eu, na escola, não aprendi a pintar parede. Eu não sei construir uma casa de palafita. Né? Eu acho super inteligente quem consegue construir a casa. Então, mas se vende uma outra coisa como qualidade de ser humano. Que é o cara que tem nojo do cheiro dos outros no metrô. Isso é extremamente ruim. Eu quero agradecer você ter oferecido o seu tempo, sua inteligência, suas observações, sua criticidade nesse momento. O meu objetivo, eu tenho falado isso, sabe, fazer essa live, para mim, é abrir um livro. E você representou isso, sabe, não, acho que não só para mim, mas para as pessoas que acompanharam. Eu gosto muito da sua criticidade, da sua atuação. Muito obrigado. Eu aprendi muito com você. E eu queria que você desse suas considerações finais. Claro. Primeiro, obrigado. Assim, adorei quando você fez o convite. Fiquei super entusiasmado. Né? Falei, nossa, que bom, né? Porque era pouco espaço que a gente tinha na faculdade, né? Para alguns diálogos. Né? A faculdade limitava muito os diálogos. Assim, foi excelente. Fiquei super feliz de te rever. De saber do seu histórico, de você estar dando aula nos Estados Unidos, não sei falar o nome da faculdade, vou enrolar a língua para falar. Qual que é o nome da faculdade? Logos University. Como? Logos University. Logos University. E fiquei super feliz de você estar por aí, dando aula, super contente. Agradeço muito poder compartilhar também da sua experiência. Eu acho que todo ganho profissional que você tem aí nessa área, tanto de arte quanto acadêmica, colabora muito com a gente sempre. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aí. E como consideração final, eu acho que a gente começa aqui um diálogo de desestruturar os sistemas racistas, homofóbicos e machistas da escolarização. E não se prender mais a achar que inteligência é educação ou escolarização, né? Se bem que eu gosto de dizer que eu acho que uma pessoa inteligente é educada, mas não necessariamente uma pessoa educada é inteligente. E acho que a gente começa em um diálogo para provocar muita gente aí a refletir os sistemas, né? Que a gente vem costurando. Obrigado. Sinta-se abraçado. Pode falar. A gente tem uma live dia 21, às 11h30, com duas mulheres maravilhosas, no canal Cine Vozes, que vão dar que são pessoas muito iluminadas também, vale a pena ver. Legal. Então, assim, brigadão mesmo.
E sinta-se abraçado, apesar da distância. Um beijo. Beijo. E obrigado a todo mundo que veio ver aqui, né? Suzana, obrigado, minha tia, tá pessoal. aí, um monte de gente, a Tina, Marília tá aí, a Sam, um monte de gente legal. Vamos. Valeu, gente. Obrigado. Tá aí. Tchau, tchau. Tchau.